Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Amados, estava aqui meditando nas Escrituras. Confesso aos amados, às amadas, meus irmãos abençoados nos quatro cantos deste mundo. Compartilhe esta mensagem, que ela chegue aonde eu não posso ir. Vai lá, deixa o seu comentário. E me deu aqui o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, fazer uma junção aqui de uns 2 ou 3 versículos. Quero ser bem maranata. Mas o Espírito Santo de Deus sabe me conduzir em nome de Jesus, amém? Mas primeiro eu quero começar aqui com o Salmo 42, no verso 5. Salmo 42, no verso 5, porque começou em mim através deste salmo que hoje, ainda há pouco, comecei a meditar nesta palavra, depois de um dia que eu sei como eu passei. Só eu e o Pai sabem. E eu vim aqui para este versículo e vou fazer uma junção, que a Bíblia é um livro vivo. Nós podemos, sim, fazer com que ela se transforme, passe de palavras em palavras e se fortalecendo e nós aprendendo a cada vez mais, amém? Salmo 42, verso 5, aonde nos fala: Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Glória a Deus. Um momento hoje de solitude comigo aqui, e eu tirei para pensar, analisar, fazer reflexão, e falar através do Espírito Santo de Deus algo que eu mesmo, um homem da alma, que não falaria, porque eu nasci em um berço que não tinha esse livro, né? Então, hoje eu agradeço a Deus e vou repetir aqui. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ainda abatido, temos que louvar a Deus. É nesse momento da adversidade, dessa solitude, que solitude, enfim, nós temos que estar glorificando e louvar ao Senhor. Mas eu comecei a falar, como eu sou um pastor evangelista que vivo aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor, e eu vivo aqui, né, como ser humano, humanamente falando, sozinho. Humanamente falando, sozinho. Né? Os anjos estão aqui, Jesus está aqui, humanamente falando, sozinho. E aí, eu comecei aqui a pedir um versículo e fui parar num versículo aonde nos fala, que se encontra lá em Miqueias. Esse versículo se encontra em Miqueias no capítulo 7, o versículo é o 5. Quer dizer, lá no Salmo, ainda tristonho que você estiver, com a sua alma abatida, louva ao Senhor. Eu aqui sentei para louvar, agradecer e falar da palavra de Deus, né? Então, para mim, tá maravilha. Tudo passa, meu irmão. Quando você busca a palavra, você busca no Senhor, passa tudo. E aqui se encontra no capítulo de Miqueias, capítulo 7, verso 5. Olha só. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. É forte, né? É muito forte. Esse versículo se encontra em Miqueias 7,
versículo 5. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Está querendo nos dizer para nós ser mais cuidado. Não confieis no amigo. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio. Quem é aquela? Quem é aquela que repousa no teu seio? Né? Naquela que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca. Nós temos que ter muito cuidado. Nem tudo devemos contar. Nem tudo. Cuidado. Muito cuidado. Eu venho observando de um tempo para cá situações dentro dos relacionamentos. Né? Hoje em dia, os casamentos acabando rápido. Conhece hoje, casa amanhã, separa depois. Né? E nós temos que ter cuidado. Uma certa feita ocasião, há muitos anos, eu conheci uma pessoa em São Paulo, gente boa, pessoa idônea, né? E ela um dia me disse: ô meu baiano, eu quero que você me fala qual é o maior inimigo do homem. E eu falei, bom, ela disse, você sabe, você é uma pessoa que tem sabedoria, você sabe? Eu disse, não, fala. Falei, olha, eu vou falar. Se não acertar, só responde em juízo. Brinquei com ela, né? Por ela também conhecer da lei, ser uma pessoa que trabalhava nessa área. E eu disse, o maior inimigo do homem é o próprio homem. Ela disse, você foi quase acertando. Nós estávamos no trânsito, esperando o farol abrir. E ali, eu disse, qual é o maior inimigo do homem? Ela disse, olha, sou mulher, todos os dias estou sentado na mesa, tentando fazer as reconciliações dos casamentos que estão se acabando. Mas eu preciso dizer que vejo homens chegar com 1000 verdades e muitas vezes a mulher com uma falsa verdade, com uma mentira, que ela queria dizer isso, né? Não generalizando, claro. E ela divulga a verdade do homem. Falei, amém. Ela falou, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sei que você, naquela época era assim, meu irmão, eu falava, ó, a minha liberdade não tem preço. Sua liberdade não tem preço, um dia você vai embora, pode servir para você. E serviu. Depois de muitos anos, serviu. Né? Então, aqui em Miqueias, não creiais no amigo. Cuidado, porque enganoso é o coração do homem. O teu amigo de hoje pode ser o teu inimigo de amanhã. Isso é como no mundo da política. O meu correligionário de hoje pode ser o meu adversário de amanhã. Nós temos que ter cuidado no que fala e nem tudo podemos falar. Então, não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no seio, olha só, no seio, guarda as portas da tua boca. Temos que guardar a porta da nossa boca. E eu vivo aqui como a águia, solitariamente. Claro, estou em paz. Eu estou em paz. Muito em paz. E sei que tem muitas mulheres de Deus. Eu vou sempre acreditar. Ainda que lá em Provérbios, acho que 31, que nos fala que mulher virtuosa, quem achará? É uma pergunta. Então, quer dizer, é difícil, né? Mas se está assim,
Quem achará é porque existe. Está por aí, ainda se for como uma agulha no palheiro. Mas eu vou sempre acreditar. Como também vou sempre acreditar que existe um homem de Deus, uma pessoa correta, responsável, que cuida, que zela, que orienta, que aconselha, que protege, que ora junto, que ensina os caminhos que deve andar, que é o caminho do Senhor. Eu creio que existe. Né? Eu sou cheio de falhas e procuro andar no caminho do Senhor. Não importa o que falam de mim, as pedras que me atiram, porque para muitos eu vou ser sempre aquele dalmo das antigas. Mas eis que tudo se fez novo em mim. Glória a Deus. Senão eu não estaria sozinho aqui, humanamente falando. Senão eu não estaria. É isso mesmo. Você acha que eu iria estar sozinho aqui? Não. Mas a palavra está dizendo para nós guardar a nossa boca. Porque, cuidado, eu vi casos acontecer. Você está dormindo com a mulher e daqui a pouco você acorda com a serpente. Eu estou falando para o gênero, viu? Vice-versa, tá? Vice-versa. Para não dizer que eu estou aqui defendendo A e falando de... Não. Cuidado. E nem tudo pode contar, porque é a palavra. Quando eu digo que o evangelho é espinhoso, meus amados, é por conta desses versículos. Jesus está dizendo que o evangelho é espinhoso, a palavra é espinhosa, mas que suportar receberá a coroa da vitória, Apocalipse, mas é por conta desses versículos. Um versículo desse, ele é espinhoso, ele é forte e ele tem que ser pregado. E como é que vai chegar no templo e pregar se as igrejas hoje não pertencem a Jesus, é do homem? Ele levanta de bloco, areia e cimento e vai tomar conta para poder os dízimos, ele forçar que os dízimos entrem, que o dinheiro entre, o Pix seja feito, porque hoje assim, os profetas existiam naquela época assim, de boa, e ia levando o seu ídolo. Hoje tem que ter um Pix. Entendeu? Cada um, tudo bem, vai prestar conta de si. Mas o evangelho é espinhoso por conta desses versículos. Porque um versículo desse, não creiais no amigo. Por que então, pastor? Mas eu tenho um amigo que é mais do que um irmão, eu sei disso. Está escrito, eu sei disso. Mas não creiais no amigo. Mas eu te respondo agora. Sabe por quê que Deus fala isso? Porque Ele sabe que o nosso coração é enganoso. E o teu amigo de hoje pode ser teu inimigo de amanhã. Então é espinhoso o evangelho por conta disso. Cuidado. Cuidado. E ainda nos fala, nem confieis no vosso guia. Cuidado o caminho em que quer te levar. Daquela que repousa no teu seio. Aquela que dorme contigo, que repousa no teu seio. Né? Aí fala, guarda as portas da tua boca. Amém? É a palavra, é espinhoso por conta disso. O evangelho aqui, tem versículo aqui, meus amados, que se você for extrair mesmo, é só espinho. É só espinho e tem que ser pregado. Que é para a gente estar alertando. Como evangelista, cabe a mim alertar essa situação. Cabe a mim alertar. E dentro de um relacionamento não é diferente. Não é diferente. É claro que tem que existir a cumplicidade dos dois. Que Deus fez homem e mulher e se uniu em uma só carne até que a morte os separe. Mas tem algo que é só você. Guarde a sua boca, você e Deus. Tá? Eu não vou dizer essas outras coisas que estão acontecendo por aí, acabando os casamentos, que é a mulher que não conhece a senha do celular do esposo, é o esposo que não tem a senha do celular da mulher. Quando você vê isso acontecendo, é porque Deus não existe ali naquele casamento e é porque tem coisa errada, podridão. Pronto, tem podridão.
Então, assim, eu vi que a palavra de Deus é desta forma. Uma orientação que eu vou dar para você, homem. Aí eu estou sendo direto ao homem. Mas também para você, mulher. Às vezes, conhecemos alguém, o homem está empolgado porque está conhecendo alguém, enfim, ou a mulher, aí já começam já a detalhar a sua vida, né? Se for ela já quer saber se ele tem carro, se ele tem fazenda, o que ele tem de bens, enfim. Quando você tem, e se você tem todas essas coisas, ei, não fala que você tem, não. Quando você marcar com ela para ir ao encontro dela, na casa dela, ou numa pizzaria, comer uma pizza, né? Tomar uma água, fala que você vai de ônibus ou vai de Uber. Que você é um homem simples, humilde, que vive pela fé. E como de fato, por mais rico que seja, nós temos que viver pela fé. Mas fale assim. Primeiro você coloca você lá, não deixe a sua boca falar que você é dono disso e daquilo, não. E ali você vai observando os sinais. Eu estou falando você, homem, e serve para você, mulher. Que muitas vezes se empolgam. Aí já chega com um carrão bonito, ela já bota o olho no carrão, não bota o olho em você. Ou ele já bota o olho no carrão dela, não bota o olho nela. Porque está escrito em 1 Samuel, 1 Samuel, está escrito, está aqui, ó, 1 Samuel, lá no capítulo 16, no verso 7. O que nos fala lá em 1 Samuel? Que o homem vê o que está à frente, só que Deus vê o coração. Então o homem vê o homem com os olhos do homem, os olhos carnais. Eu estou falando do gênero, só que Deus vê o coração. Aí eu chego com um carrão bonito, o que vai ser visto é logo o carro, o que vai ser visto é logo a fazenda, né? E assim vice-versa. Então, não precisa. Vai de Uber. Se for um lugar que dá para ir de pé, vai fazendo uma caminhada de boa. Ou pega um busão e vai no busão. E ali vai ver, observando os sinais. Aí você vai ver se realmente é uma companheira capaz de chorar com você, sorrir com você. Daquelas capazes de falar assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Vamos orar. Aí você vai observando, porque está cheio de falsos profetas aí. Mulheres, o que eu venho observando dessa mulherada, com todo respeito, sem generalizar, que eu chamo de mulher rede social. É uma podridão. Amanhecendo o dia em redes sociais, eu fiz uma pesquisa o ano passado, fiz agora, meu Deus, dobrou. Dobrou, mais que dobrou. E elas falam com o feminismo que não precisa de homem. Não precisa de homem porque a sua vida, talvez você conheceu Bandaia. E quem conhece Bandaia é assim mesmo, porque tem dois tipos de homem. Tem aquele com H maiúsculo e aquele com H minúsculo. Talvez você conheceu aquele com H minúsculo. Homem também talvez conheceu uma mulher com um M minúsculo. Mas tem mulher com um M maiúsculo. Mas que amanhece o dia nas redes sociais e fica mentindo. Eu ouvi mulheres dizer, na época eu estava ouvindo pregação. Que pregação? Mas se eu já ouvi pregação lá no Facebook, na rede social, e você não tira o tempo seu para essa leitura aqui não? Que é você quem tem que examinar as escrituras? Hein? Pelo amor de Deus. Então eu tenho observado muito isso. E hoje eu me encontro aqui solitariamente como uma águia e eu estava assim abatido. Peguei o livro sagrado e comecei a meditar e fui no Salmo 42, versículo 5. O porquê te abates, ó minha alma? Né? E ainda assim louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Então tem cuidado.
Cuidado, mulher, com esse lado de você achar que não precisa de homem, com esse lado feminista seu. Muito feminista. Sabe? A mulher não precisa do homem, a mulher é independente. Se precisa, um precisa do outro, porque Deus fez homem e mulher e é completamente diferente. A reação orgânica é completamente diferente. Cuidado com esse feminismo. E você, homem, que está um pouco traumático, não é meu caso não, viu? Estou em paz. Por conta de relacionamentos, eis que tudo se fez novo na sua vida, ficou para trás, é como esterco, ficou para trás, é a vida que segue. Que Deus é contigo, vai colocar uma companheira na sua vida, aonde você vai poder estar lado a lado, amando, se abraçando, se beijando como Deus gosta, que o amor é assim, o amor é desta forma, mas com Deus no centro desse casamento, fazendo a obra de Deus. E deixe de machismo. Seja um homem romântico, apesar que elas não gostam. Na sua maioria, não. Mulher, eu acabo descobrindo, durante toda a minha experiência, dentro desse lado aí, desse contexto, quando se trata mulher, acabo descobrindo que elas não gostam de homem românticos, daqueles que gostam de proteger, de amar, de falar de amor com a boca, com os lábios, a boca e com atitudes. Elas não gostam. Eu ouvi uma certa feita, uma abençoada disse que esse tipo de homem é meloso, me chamou de meloso. E eu dei graças a Deus. E eu dei graças a Deus, que depois eu vi que Deus me deu um livramento. Mulher não gosta. Parece que quanto mais o camarada é bandar e é cruel, ruim, elas gostam. Não estou falando veja bem, não estou aqui falando que são todas. Não estou generalizando, que sou contra a generalização. Então é assim que fica a palavra de Deus, né? Que nos ensina cuidado, não fale tudo, guarde a tua boca, né? Que lá no livro de Provérbios que nos recomenda a moderação sobre os nossos planos. Provérbios já nos recomenda sobre os nossos planos. Então, fica aqui esta palavra. Eu estava observando e olhando isso aqui, meus amados. Tem um bom tempo que eu escrevi esse rascunho aqui, né? Eu gosto muito disso, né? Está fazendo assim, e eu quero deixar aqui, mas não estou vivendo isso, não. É simplesmente porque achei legal e escrevi, né? E diz mais ou menos assim: não tenho culpa se as desilusões amorosas da vida deixaram sequelas em mim. Não tenho culpa se ao deitar para descansar o meu corpo, a minha alma não consegue dormir. Não tenho culpa se as minhas insônias me deixam inquieto. Não tenho culpa se estou dando uma nova oportunidade para o meu coração. Não tenho culpa se escolhi você como esponja para apagar as desilusões que tive na minha vida. Eu estou aqui profetizando uma varoa através desse poema do evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. Vai lá, deixe o seu comentário, compartilhe. Amém? Eu prefiro amar do que odiar e você para acreditar no amor. Cuidado, se alguém te fez mal, foi alguém, não foi o amor. Beijos, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém?